Bem-vindo, galera. Esse daqui é O Pico, uma conversa casual e tranquila, com o mínimo de respeito às convenções sociais e talvez um pouquinho de puxação de saco para o nosso lado preferido. E hoje a gente vai falar sobre o assunto do momento, que é a chegada do novo Papa. E ele é um Papa bem diferente do que todo mundo estava esperando e a gente vai comentar um pouquinho sobre as nossas primeiras impressões, um react do nosso querido Papa Leão XIV, nome muito bom. Bem-vindo, Christian. Obrigado, não somos especialistas em nada, mas adoramos comentar. Então, Eu acho que a gente tem que oficializar o nome como O Pico Palpites. o Pico Palpites. Não, o Pico Pitacos. Daí, a partir disso, a gente já pode abrir um bet. Exatamente. Vou patrocinar o Grêmio. Então, cara, a primeira coisa que me chamou a atenção sobre esse Papa, e foi algo que apareceu no meu Instagram sobre o Papa, foi uma família, ela estava assistindo, assim, o anúncio do Papa. E daí, quando anuncia, assim, a menina fala, assim, para a mãe dela: É o Bob, é o Bob. E daí, o Bob, e, tipo, realmente, a gente vai ver, ah, até principalmente, que, como o New York Times fala, ele gosta muito que as pessoas chamem ele de Bob. Tipo, é só o Bob. E, na real, a situação dessa família é que a mãe dela pegava ele quando ele tinha 19, Ô, ou louco! ela tinha 19. Daí imagina, cara, nós estamos num tempo onde que o Papa, ele foi um jovem. Tipo, realmente foi um jovem, ali nos anos 50, 60. Ele era o Bob. Cara, Exato, mano. não, e isso é muito louco porque tu vai pegar esse Papa, eu acho que ele vai ser o Papa mais famoso da história. Por quê? Cara, a gente tá vivendo o ápice das redes sociais, o ápice da internet e da informação. Eu acho que o Francisco ele conseguiu surfar muito nisso. Ele já é o Papa mais famoso da história. Eu acho que o Leão vai acabar sendo mais até. Porque quando o Francisco, em 2013, ele é eleito, ele já tinha bastante rede social, mas não era um negócio assim tão difundido que qualquer tia tinha, né? Hoje qualquer tia tem e recebe informações diretas do Vaticano sobre o Papa e é muito interessante, né? Tu ver todo esse fenômeno da cobertura também, né? Da ascensão do novo Papa. Que, cara, tá surgindo vídeo, tá surgindo imagens. Que nem tu disse, esse vídeo da menininha ali falando do Bob. Também tem um vídeo ali muito interessante sobre ah, o pessoal lá da paróquia dele, né? Lá do lugar que ele trabalhava no Peru, assistindo. E daí, cara, todo mundo, quando o cara tem um anúncio ali, começa a falar o nome dele lá. Robertus, Francisco, todo mundo, opa, e daí quando fala lá o sobrenome, todo mundo comemora como se fosse um gol, como se o Peru tivesse ganho a Copa do Mundo. Talvez seja a Copa do Mundo mais próxima que o Peru vai ganhar. E, cara, mas é muito interessante tu ver também essa humanidade do Papa, né? Tu vê ele lá em festa de paróquia, tu vê ele comemorando aniversário. Ele era uma pessoa comum até, tipo, semana passada, cara, quando começou o conclave, né? E isso traz, cara, muita coisa que eu fui acompanhando, assim, principalmente no New York Times, sobre essa parte onde que envolve como ele se desenvolve, como ele é um cara simples e tal, mas como é um campo que foi preparado pelo próprio Francisco. Sim. Tipo, foi questionado, assim, e não de uma forma, digamos, de crítica, mas eu acho que mais analítica, assim, sobre quais foram as grandes diferenças do Papa Francisco, né? E acabou entrando essa ideia onde que, cara,
talvez ele em si não conseguiu fazer muita coisa. Mas o que ele fez para os próximos papas conseguirem fazer é uma evolução. E como tu falou ali, estamos num tempo da internet, daí tu vê que ele é um cara humilde e tal. Mas tu vê que o último Papa, o Francisco, ele também tem essa pegada. Essa Sim. pegada mais humanitária, essa pegada latina e tal. E isso me traz um questionamento que vem da minha mãe, que eu acho muito interessante. Que ela falou assim: olha, a gente tá falando sobre o Papa e tal. E ela falou assim: cara, e qual é a diferença que isso tem para o mundo? Tipo, qual que é a diferença de Cara, um Papa? acho que agora eu vou E, entrar no modo pitaco. Eu acho que tem grande diferença, cara. Mas pode continuar, e- depois eu explano. então, exatamente isso. Tipo, dependendo do como a pessoa vê o mundo, ela não acaba vendo essa potência. Mas tem um impacto enorme, gigantesco. Tipo, o primeiro fato é que o mundo inteiro parou para tentar descobrir. Se falava de notícia lá em Roma que, tipo, todo mundo tentava ir nos restaurantes e tal, porque os garçons, tipo, tentavam vender informação do que ele escutou, de quem pode ser e tal, porque isso acontece. E qual que é a grande diferença? Primeiro, você vai ter um papa que fala inglês. Tipo, isso é uma diferença muito grande. É inglês Né? nativo, né? Tipo, o cara foi O criado inglês. em inglês. E Sim, além do mais, ele sabe a língua, a linguagem do, do católico ou do sim, cristão americano, né? Que sim. eu acho que a grande diferença de um cristão europeu e um cristão sul-americano. Exato. Tipo, não é o fato de, só porque ele fala inglês. Mas Sim. é o fato de ser um americano que virou o papa. É Uhum. algo muito, muito moderno. Sim. Muito moderno. E a última coisa que eu acho interessante desse, dessa virada, desse ponto que está acontecendo, é exatamente esse. Como é que. Calma aí, um segundo que eu me esqueci como é que funcionava a ideia. Tá. Você vê que vai ter um impacto grande em quais são os rumos da igreja. Porque agora um dos rumos que discute sobre ele, e é algo que realmente, se você está inserido no Brasil ou inserido em uma sociedade assim, tipo, praticamente cristã, quase tudo cristão, você não vê esse impacto, mas ele tem essa veia diplomática e vão colocar ele para discutir a situação da China. É o soft E power, né, aí, cara? exato, porque a China ainda está acontecendo essa coisa de não ser uma religião permitida. Sim. E isso é um impacto muito grande. A China é muito grande. E tu pega, por exemplo, quando estava acontecendo ali as conversas e as apostas, quem que vai ser o novo Papa, né? Muito se falava de um Papa tailandês, né? Porque Sim, tá tendo uma onda católica muito grande na Ásia, né? Mais na parte ali, Coreia, Japão. Cara, hoje se você assistir tu vai assistir lá uma série qualquer coreana, cara, tu tem muita referência católica. sim. E eles tentam, tipo assim, isso tá se tornando algo que é quase que vamos dizer, o renascimento católico no mundo, né? Tá acontecendo e tá acontecendo em algumas partes que você não esperava que acontecesse. Por exemplo, a Ásia, e você tá vendo também uma crescente maior nos Estados Unidos. Tu tem ali o Sim, vice-presidente americano sendo um convertido católico, tu tem o Marco Rubio que também faz parte ali do governo do Trump, que por mais que ele tenha ali a marca latina, né, de já trazer um histórico católico, eu não sei como que é a família do Marco Rubio, mas tu tem uma pessoa muito importante, ele fez pronunciamentos com uma cruz de cinzas ali na testa, cara, que também que
é um movimento que tu não via há muito tempo acontecer. E aí o grande Leviatã ali, que era os Estados Unidos, extremamente protestante, com várias denominações cristãs que não estavam ligadas à Igreja Católica, de repente tem o principal líder católico, o vice-presidente que pode se tornar o sucessor, um cara que é muito popular entre os latinos, que é o Marco Rubio. E aí você tem, cara, ali a Europa sofrendo uma queda, vamos dizer assim, no catolicismo, sendo muito por conta da imigração do estado de bem-estar social. Rafa, Oi? Alô? o teu áudio tá todo cortado. Sério? Tu tava travado pra mim. Aham. Tá. É, eu acho que. Eu tava tentando te falar ali que tava travado. Vamos ter que Cara, voltar uns 5 minutinhos ali quando eu parei de falar. meu Quando eu parei Deus. de falar, tu começou a falar, travou. Meu Deus, deixa eu Que lembrar o que eu bosta. falei. A gente tava falando sobre. Tu tava falando sobre a família do. Do, Quer dizer, Mar... tu tava falando sobre o. É, do Marco Rubio? Não. é. Tu parou quando tu foi falar sobre as declarações dele. E da parte das cinzas. Então, eu não sei qual que é a parte de a família dele, se ele é um recém-convertido, se ele é uma pessoa que já vem de uma família católica, mas ele vem fazendo as expressões católicas em público de uma maneira muito maior e muito mais natural do que tu esperava que fosse feito, né? Ah, dentro do governo americano, uma pessoa pública, uma pessoa muito importante dentro do governo Trump, que para muitos é cotado como o sucessor de Trump, e tanto ele quanto o J.D. Vance. E, e aí você tem essas pessoas, né? Tendo uma influência muito grande dos Estados Unidos e sendo católica. E agora você tem o principal líder da Igreja Católica também sendo americano. Por mais que, pô, ele tenha ali o seu lado peruano, viveu muito tempo no Peru, cara, ele é americano e ele é um católico que tem as características americanas de ser um católico. O americano, Então, ele tem muito essa questão da missão, e ele é um missionário, né? sim. E, e isso é o mais americano da parte da religião, né? Você realmente fazer a missão. Muitas pessoas fazem isso. Claro, muitas delas não viram padres, ele acabou se tornando, mas é muito comum você ter jovens fazendo missões em outros países, né? E ele acabou ficando. E isso é bem importante também da gente entender, porque tem muita gente falando, não, esse Papa é o menos americano. Ok, mas ele ainda é um americano, né? Ele ainda vai ter uma grande influência. A influência dele dobrou dentro dos Estados Unidos em um dia. Então, cara, aí eu acho que vem o grande elefante branco, tipo, eu acho que é o ponto mais que vai ter o maior impacto no mundo, com certeza e é o que você mais vai ver na mídia, principalmente americana, sobre as posições políticas dele. Uhum. E as posições políticas dele vão. Eu não sei o que que acontece, o que que eu tô vendo que tá acontecendo. Quando eu acompanho, tipo, principalmente a mídia americana, assim. Eles, primeiro fato, eles não estavam esperando. Não, Não estavam esperando ninguém. mesmo. Acho que ninguém Na- esperava, ninguém esperava. não, e você ia ver, tipo, eles falando sobre as cotações, quem poderia ser. Na verdade, tem um podcast aqui brasileiro, O Assunto, eu acho, é do G1. Ele é bem bom, esse podcast. E uma das mulheres que apresentava, ela cotou ele. Então, vou para o Brasil, mas o que acontece bastante nessa situação é que a primeira notícia foi, eu acompanhei ao vivo, assim, desde o primeiro minuto, eu peguei o primeiro minuto do anúncio. Uhum. Primeiro minuto veio essa notícia. Na questão de uns 10, 15 minutos veio uma notícia sobre.
essa coisa, falando com os amigos dele. E a terceira notícia veio aonde que ele votou. Então, e você vai ver, até esse texto que a gente botou, tipo, de capa aí, fala exatamente sobre isso, tipo, quais são as inclinações do último Papa, do Pope Francis, né? Sim. Ah, que ele era muito ligado ao Obama, pipipi, popopó, e daí quando fala sobre o Papa Léo, o Papa Léo, depois a gente pode falar sobre o nome dele, que também é Sim, sim, interessante. é interessantíssimo o nome Mas, dele. mas o que totalmente tem é exatamente esse impacto, exatamente de soco entre o conservadorismo americano, que é uma forma de um cristianismo, se você parar para pensar, e a visão que eles estão colocando sobre esse Papa ser totalmente liberal, ser a favor de imigrantes, de ser um Papa também progressista na questão LGBT, na questão trans. Então você vê que ele está seguindo um legado do Papa e os Estados Unidos está atacando ele como o Cris, agora foi a sua vez de ficar bugado. Alô? Alô? Alô, 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 alô. Agora eu estou te ouvindo, mas não te vejo. Agora faltou. Aí, acho que Beleza. Cara, eu vou fazer uma coisa, eu vou pegar o. Eu tô no Wi-Fi, eu vou pegar o cabo, vou ver se eu pego o cabo da internet agora Ótimo. aqui. Então, peraí. Vou deixar assim. Na próxima eu vou usar minha luz colorida. Assim fica melhor, acho que o outro fica com uma. Beleza, agora tô te escutando bem. Top, melhorou então. Tu quer começar de novo ou metemos-lhe ficha? Sendo bem, vamos dizer Vamos, assim, como bem piloto mesmo. vamos fazer do piloto mesmo. Eu acho que tá massa, a Tá discussão tá massa, tá legal. massa. Só pegando ali a parte que tu tava falando, Uhum. se quiser continuar. Beleza, beleza. Tu conseguiu escutar até onde? Cara, eu escutei. Deixa eu lembrar. Até que tu tava falando ali da parte de que ah, o seria seguindo o legado. Ok. Beleza. Então, ah, uma coisa, alguns fatos, não sei se tu chegou a ver sobre o passado dele, assim, Uhum, sobre como foi a trajetória, mas fala exatamente sobre aos 12 anos, ele perdeu o pai dele, ele acabou indo para uma parte, para um estudo religioso, eu não sei se falar se é um internato ou não, não me lembro, mas ele vai para um estudo religioso, é, e nesse estudo religioso já é uma, um, um preparamento para não para ser missionário, ser missionário também, não é? Mas principalmente o ponto de você ser diplomático, uhum, você entrar em situações diplomáticas. E eu acho que essa é a grande loucura de ele ter passado e por que que ele se tornou o Papa e por que que também a mídia está tentando tanto falar sobre essa parte é, das visões políticas dele, porque ele é um cara fechado. Tipo, sim, não fechado como pessoa, mas é um cara que não era midiático. Ele não se envolvia nessa situação de você. Quando você vê quais que eram os possíveis papas, todos eles eram midiáticos. sim, Tipo, tinham polêmicas, ou tinham nananã, pipipi, popopó, mas ele era conhecido entre os cardeais. sim. Essa é a parada. E é ali Tipo, que nós não importa, né? conhecemos ele. É ele que conheciam ele.
Sim. E eu acho que essa é a virada que a gente vai agora falar sobre o nome dele, né? Mas é exatamente por isso que eu acho que ele foi escolhido. Porque ele tá num momento, ele tá pegando uma situação mais tortuosa, né? Ele tá pegando uma situação onde que, a visão cardeal que ele recebeu é diferente da visão americana sobre, quando a gente pensa assim, tipo, nesse movimento que acontece até no Brasil, acontece em vários lugares, mas de voltar mais essas origens de um conservadorismo mais tradicional, né? Então, se tu vai pegar, por exemplo, ele é um cara que é de Chicago, que ele é literalmente a cidade do Obama. É, Então você tem ali já um local que ele é basicamente o barril, tecnicamente, sim. do principal líder político. ah, não, eu não classificaria o Obama como um cara de esquerda, né? Mas vamos dizer assim, o principal cara que construiu toda essa parte de uma esquerda americana, né? Ele que foi, vamos dizer assim, a base do que viria a ser depois que a gente chegou ali ao cúmulo de ter a Kamala Harris como a candidata a presidente, né? Então, assim, é interessante a gente entender, né, que ele pode ter muitas características que puxem para esse lado, por estar no lugar que está, ter nascido no lugar que está. Porém, cara, ele é um cara que se tu vai ali pegar ah, muitas votações e várias participações políticas dele, ele é um cara que dá para se denominar como um cara republicano. Ele participou de prévias, votações de prévias do Partido Republicano. Ele é um cara que interagiu muito com pessoas do Partido Republicano. Mas ele não dá para dizer que ele é um cara trampista, por exemplo. Ele pode ser E, uma e, ala e daí, republicana, mas não trampista. e essa coisa, Tu travou de novo, Cris. Só um minutinho. em português. Alô, Cris? Alô, 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 Tô te alô. ouvindo, mas a tua câmera parou. Ah, tá, beleza. Mas eu tinha parado de falar ali, eu tava só esperando Eu voltar. acho que assim, tu pode voltar do início, porque eu acho que eu vou parar a Ah, transmissão então ali, porque eu acho que isso daí vai estar. A minha internet tá bem pode estar ruim. travando. Aí. Tá, A transmissão, no beleza. caso O que que eu. do site ali, eu acho que dá pra gente continuar sem o site ali. Aham. Só pra gente conseguir seguir hoje. Uhum. O que que eu acho muito interessante sobre essa virada é que a gente tá num momento moderno, né? Então acabaram indo atrás de tipo contas de Instagram, contas de Twitter, daí pegaram um tweet que daí vem minha dificuldade que supostamente, tava com dificuldade de me lembrar dessa palavra. Supostamente era ele criticando após a eleição do Trump, pipipi, papapó. Só que daí são essas coisas onde que a gente. Eles estão tentando catar em tudo, porque ele não fala.
Sim. Tipo, e eu acho que ele fala de uma forma muito mais subliminar, digamos, como a escolha do próprio nome. Então, uma outra coisa que eu vejo é, por exemplo, essa discussão muito grande do que é progressismo, progressista e conservador. Mas dentro da Igreja Católica, tu tem essa denominação de uma maneira muito diferente do que tu tem dentro de um contexto normal. Ah, até que ponto um cara que é católico e ele sobe tão alto dentro da hierarquia católica, ele realmente tem grandes opiniões sobre pauta gay, pauta trans, aborto, enfim. Qual que é realmente a vontade que ele vai ter de criar, por exemplo, uma grande cisma dentro da Igreja Católica ali por conta desse tipo de opinião? Ah, então, assim, são coisas que muitas vezes a mídia alimenta de falar, cara, ele é um cara progressista. Mas ele é progressista dentro da igreja em algumas questões, por exemplo, pô, tu rezar pro cara, mas tipo, tu não vai querer aceitar ele como um papa, tu não vai celebrar um casamento de um casal gay, tu não vai ah, falar que a Igreja Católica a partir de agora está liberado ao aborto. Tu não quer ser o Papa que, tipo, destruiu as bases da Igreja que foram construídas em 2000 e... são 1995 anos de Igreja Católica. Então, assim, é muito difícil tu ter um cara que vai fazer isso. E se ele fizer isso, vai acontecer igual na Idade Média. Que aí, de repente, sei lá, os papas, o pessoal lá, os cardeais que eram contra ele, falam, não, tu tá indo totalmente contra a igreja, na verdade, tu não é o papa é esse outro cara. E daí tu vai viver numa idade com o papa e o antipapa, como era na Idade Média. Eu acho que Ah, quando o cara é consultar, quando tem ali a questão política dos cardeais de escolher, eu acho que é levado muito em consideração isso também. A igreja está no momento de crescimento. Eles não iam colocar um cara que é um cara de ruptura. sabe que eu acho que sim, que eles. Porque essa é a discussão sobre o legado do Papa Francisco. De mudança dentro da cúpula para que a decisão dele fosse feita. Então, eu acho que é bem essa virada de chave que pode acontecer, tipo, uma mudança dentro da própria organização deles. Mas é claro, tipo, principalmente agora não tem muito como a gente falar, tipo, exatamente o que vai acontecer, ou se ele vai ser muito direto, ou se ele vai ser muito sutil, porque tá muito no começo. Ninguém conhecia o Mas, cara, tipo, até semana passada. exato, exato. Então, eu acho que agora vai ter aquela febre meio Beatles, sabe? Tipo, de, ai meu Deus, o Papa, o Papa, o Papa. E só que o processo de ser um Papa, tipo, pensa a idade dele. Ele é um cara novo. Sim. Ele pode ser Papa por muito tempo. Então ele tem muito tempo para fazer coisa. E, e eu acho que esses movimentos são muito mais demorados do que a gente acha. Tipo, porque só saiu a mídia, né? Tipo, Sim. não vai acontecer semana que vem ele vai falar: ai meu Deus, vamos invadir a China e todo mundo se tornar católico. Ele não Ou, precisa sair fazendo. A gente confunde muito o Vaticano como uma democracia, né? Que tipo, pô, elegemos exato. o Papa, agora tipo, o Papa vai sair fazendo um monte de decreto e projeto de É, lei e mandando pro Congresso dos Cardeais. Não é assim que funciona. E por ele ser um Papa também, que, cara, vem de uma cultura bem diferente, assim, do que a gente está acostumado. Ele é uma junção da cultura americana com uma cultura
da América Latina, e ele é um cara que ele tinha contato com o mundo inteiro. Ele era o cara que fazia a escolha ali dos bispos e tudo mais. Ele que fez o contato para eles virem durante quando aconteceu a morte do Papa. Então, cara, eu acho que ali já deve ter uma ideia formada, até nessa questão das escolhas dos bispos que, que É, estão indo, né? Então, essa questão da continuidade, que na verdade já veio uma continuidade desde o João Paulo lá, né? Que daí tem a questão do Vaticano II lá, o concílio e tudo mais. As ideias de uma nova igreja. Porém, tu tem que pensar também, beleza, tu vai ter ali, vamos dizer assim, mais 20 anos do Papa Leão. Qual que vai ser o legado que ele vai deixar? É difícil a gente falar, ele está na primeira semana. Mas eu acredito que a igreja também já olhe para um futuro, e eu acredito que o futuro da igreja também é um futuro um pouco mais conservador. é. Porque quem hoje se torna religioso e quem hoje busca a igreja, principalmente a igreja católica, que ela é uma igreja mais, vamos dizer assim, nobre entre as denominações cristãs, são pessoas com um viés mais conservador. Tanto na Europa, que procura isso para uma retomada de uma Europa grandiosa, quanto o republicano nos Estados Unidos que vê a Igreja Católica como a fundação, como o pilar fundacional do Ocidente, e que os Estados Unidos é o Ocidente, então os Estados Unidos precisa estar ligado ao catolicismo. Eu já vi muita gente falando disso. Tu tem uma América Latina que é muito apegada. Claro, tu tem um sincretismo religioso gigantesco aqui na América Latina, mas tu ainda vê praticamente. Cara, os espanhóis vinham, faziam uma igreja e um obelisco. Os portugueses, cara, muito parecido, né? A fundação da América Latina ela é uma conquista católica, praticamente, né? De E catequização, dos jesuítas. Então, cara, tu tem esses dois mundos, cara. Tu tem ali dentro desse Papa. Eu acredito que eles estão olhando também para frente para entender, cara, a gente tá olhando talvez para um público que não vai ser um público nosso, sabe? Que é então, o, que é o, cara, que é o público dos democratas, vamos dizer assim, um público de esquerda latino-americano. Esse cara não é católico. tem algumas coisas que eu penso sobre isso. A primeira é que não que eu gosto de ler o New York Times, porque eu acho o New York Times do caralho, mas tipo, por eu não ser americano, por eu também não ligar muito para essa coisa de time e tal, eu consigo ver assim uma veia bem mais puxada assim pro que eles chamam ali que é só o liberal. Que tipo, a gente chama de esquerda, né? Seria bem aquele termo chulo lá, esquerda. Mas para eles é esse o liberal. Então, ele fala muito sobre essa coisa e esse otimismo sobre o novo Papa, que ele vai bater de frente com o Trump, pipipi, pó. Mas essa é uma das coisas que acontece porque eu tô lendo a mídia que realmente é mais pro lado da, dos liberals. Mas se você pega uma banca mais conservadora, se a gente pega. Claro, por eu não conhecer muito, eu não gosto de citar, tipo, eu ia falar o Infowars, mas o Infowars deve ser um negócio meio de maluco. Não, tipo, não deve ser um negócio sério, assim. Sei lá, eles falavam sobre sapo ser gay. Mas, mas digamos, sei lá, a Fox News, a Fox falam que é mais conservadora. Cara, talvez eles vão ter uma opinião diferente. Se você pega o Infowars, que é algo mais extremo, também vai ter uma opinião totalmente diferente. Então, eu acho que até a escolha do nome, que vem totalmente ao último, o Léo 13, é Léo 13, né? Ele é o Uhum. 14, Ele é o 14. que fala sobre esse tempo tortuoso, que era um papa moderno, que queria modernizar a igreja, trazer
coisas novas, novos conceitos, e estavam no momento onde que o mundo estava em muitas guerras e muita tensão. E a escolha desse nome faz muito sentido, porque ele está entrando nesse movimento, mas também o nome, principalmente para mim na psicologia, fala muito sobre quem você é. Então a escolha desse nome diz muito sobre quem ele quer ser. Ele quer ser esse cara. Ele quer ser o cara que traz a modernidade. Ele quer ser o cara que está no tempo tumultuoso. E realmente isso que vai acontecer. A gente já está num mundo muito polarizado, não polarizado, mas as ideias elas pairam sobre todo mundo. Então, mesmo que a gente fale sobre uma igreja católica muito forte aqui na América Latina, mas também tem um movimento evangélico muito forte, uh, que é algo, se você pensar, assim, é um movimento mais conservador. Daí a gente fala exatamente sobre essa ideia da Europa. A Europa vê, porra, é um americano, pá. É aquela coisa, não voltou para casa, is not coming home. E eu não acho que na África vai ter bastante impacto também, porque eles também têm uma pegada muito conservadora. Sim. Só que daí, é claro, com questões muito maiores, né? Tipo, É, questões os, historicamente os difíceis. grandes, vamos dizer assim, o movimento que estava tendo na internet, claro, uma bolha da internet, Sim, querendo lá o cardeal Sarah, o Papa Based africano, que vai vir e sim, vai mudar todo o paradigma, vamos voltar para uma igreja que fala latim, né? Então, sim, assim, não ia acontecer, a igreja não ia fazer isso. Nesse exato. momento. Só que daí a gente vê esse impacto, né? Tipo, hoje em dia é totalmente divisível, não importa qual papa se fosse. Uhum. Se fosse esse, eu estaria puto agora. Tipo, eu não sou nem católico, eu não tenho nem lado, mas eu ia ficar puto, eu ia ficar incomodado, porque é um cara muito diferente de mim. Como para eles deve ser o mesmo impacto, sabe? Sim. Então, a questão ali da Europa, eu não sei. Houve, vamos dizer assim, a Inglaterra está tendo um crescimento católico grande. Pela primeira vez ali em muito tempo que tem mais jovens católicos do que anglicanos. Tá tendo um crescimento católico novamente na França. Inclusive um francês ali, depois de muito tempo, era o cara cotado, né? O bispo de Marseille lá. Só que daí tu tem ali também, cara, um paradigma muito grande de tu colocar um europeu no momento que tu tá tendo uma Europa com uma falta de liderança muito grande. Cara, tu vai pensar, cara, quem que vai. Tu já tá tendo uma divisão na Europa ali por conta das imigrações, que tem muita gente sendo a favor, tem gente sendo contra, tem gente que quer fazer deportação em massa, tem gente que quer, não, vamos abraçar esses caras têm que vir. E aí você vai ter o principal líder da principal religião europeia, que, beleza, ainda é, né, a principal e é uma voz muito importante até aonde os líderes europeus podem se apoiar. E aí também eu acredito que a igreja, muito por conta desse trabalho que o Francisco fez, de colocar cardeais de várias partes do mundo, de estar colocando alguns nomes para seguir o legado dele, também é um freio para o Papa ser uma bengala para governos que não estavam alinhados com a ideia da União Europeia, do jeito que está sendo colocado hoje. Então, tu colocar um cara que às vezes vai ter opiniões que, cara, eu acredito que ele não vai ser tão radical, mas ele também não vai ser um cara que, pô, venham pra Europa, sabe? Abraço. Isento, sabe? Mas ele ser um cara que ele é americano, tipo, ele ser americano e ele usar um nome dos papas que foram as principais figuras
da fundação do Ocidente, cara, tu tem ali o Papa Leão é o cara que coroou o Carlos Magno da França, cara. Ele que vai lá e começa todo o período ali de, uma, de um ressurgimento da Europa como polo mundial do mundo que existia naquele tempo, né? Sim. E aí você tem ali tu tem o Papa Leão foi também o Papa que excomungou Lutero. O É, Papa Leão era o cara que teve a grande cisma que separou entre Igreja Católica e Igreja Ortodoxa. e detalhe, só vamos botar esse detalhe, a força luterana nos Estados Unidos. Só um ponto. Isso é muito grande, cara, porque por muito tempo se existiu ali talvez é a minha teoria da conspiração mais que eu mais gosto, assim, que os Estados Unidos ele tinha um plano mundial para acabar com a Igreja Católica e ser o grande força, uh, a grande força hegemônica de religião aqui do Ocidente ser o luterano. Só que, cara, a grande, as 400 mil denominações e jeitos que a igreja evangélica acabou se tornando, principalmente aqui dentro da América Latina, cara, e foi algo bem diferente, talvez, do que Lutero pensava. E tu travou, Cris. Alô? Agora deu uma travada. Alô? Acho que Alô? voltou. Mas eu tava te Acho, escutando. acho que Pode agora. continuar. Tá, acho que agora voltou. Ah, só que eu acho que talvez também essa questão de, pô, qual que é a principal liderança? Eu acho que a figura é muito importante. A figura ainda é muito importante. E, e aí o Leão ele vem meio que pra mostrar isso, cara. Até a escolha do nome dele ali que tu tava falando, né? Ele é um nome bem tradicional. Eu acho que ninguém esperava um cara que ia escolher esse nome. Se tivesse que chutar, cara, ninguém ia falar. Porque ele é um nome muito forte. Talvez é o nome mais forte entre os Exato. papas. É o Papa Leão, cara. Exato. Então, não, exato, tipo, essa é as viagens da psicologia que eu acho muito maneira e algumas pessoas podem achar boba, mas eu acho isso, a palavra em si é uma palavra forte, leão, ele é um leão, É. tipo, e ainda mais no inglês fica mais maneiro, fica Léo, e que daí não é, só que no inglês não é o lion, sim, só que Léo é no sentido do latim. Uhum. É tipo algo muito mais profundo. Eu acho muito maneiro, muito maneiro. Mas o que que eu acho que tá acontecendo, com certeza, vai ser esse impacto da igreja evangélica, dependendo do que ele faça. Porque, isso aqui, e se a gente parar pra pensar, tem alguma lógica? Não necessariamente, são religiões diferentes. Quer dizer, são ideias diferentes, né? Mas foda-se, sabe? Eu acho que vai acabar esse ponto assim. Foda-se, ele tá falando sobre Deus. É o que aconteceu muito com o Francisco, né? Tipo, a igreja evangélica falando: olha, esse cara aí é casamento gay, trans. Uhum. Tipo, Eu vejo que, cara, por mais que tu tenha ali um rompimento, né, vamos dizer assim, os evangélicos é, eles acabam atacando bastante a Igreja Católica, e aí tu acaba tendo a figura do Papa como sendo vamos dizer assim, a principal referência, né, para esse tipo de ou coisa. essa coisa do demônio. É, e, Ele é uma representação desse demônio que é a e nova aí igreja. tu acaba pegando, tipo, ele é um cara que vai apoiar o casamento gay. E aí se apoiar nisso, tipo, para ser a vamos dizer assim, a referência, cara, ó, a Igreja Católica tá errada. O certo somos É, nós aqui que a gente não apoia o casamento gay.
Só que, cara, em nenhum momento o Francisco ele deu qualquer tipo de nota que ele ia começar a aceitar gays na igreja. Em nenhum momento, cara. Não, Tipo, ele sempre falou sobre. não, ele deu algumas declarações assim de você acolher, de você Sim, sim. rezar pela pessoa, interceder pela pessoa, só que tudo isso dentro do contexto católico de tipo, cara, vem aqui, beleza, tu tá pecando, confessa, vem aqui e, cara, tu vai ser perdoado pelos teus pecados, mas tu precisa viver uma vida católica. Em nenhum momento ele pegou, cara, venham aqui, eu vou abraçar vocês e a gente vai fazer um grande casamento gay aqui na Basílica de São Pedro. Que é um bagulho que, tipo, muita gente tava colocando que era o que o Francisco queria fazer, cara. Na minha opinião, ele nunca fez um avanço tão grande. Ele trouxe a discussão, É sabe? isso que. É, exato. Mas não que ele ia mexer alguma coisa no que é hoje, que eu acho que é muito difícil até que o Leão faça. Mas a Cara, discussão ela já existia antes e isso era inevitável que em algum momento algum papa ia, cara, calma aí, tipo, eles não são demônios, sabe? mas eu acho que esse é um ponto muito interessante, sabe? Que é isso que a gente discutiu bastante sobre essa preparação. Porque realmente parece isso que o Papa Francisco ele trouxe à tona, mas realmente trazer à tona é algo é algo foda, tipo, principalmente pela posição que ele tá. E trazendo à tona, ele já traz os seus discípulos que podem seguir essa mesma ideia. Eu não acho que vai ser, como tu falou, e eu acho que esse é o ponto principal sobre esse novo Papa, que se a gente fosse definir em uma palavra, é diplomático. E porque ele acaba sendo. Não, não sei se tu já viu aquela série, o House of Cards. Sim. É claro, um exemplo, só que não só do mesmo ponto. Que ele seria um Frank Underwood. Se você parar para pensar no ponto em que ele sempre estava lá. E todos eles sabiam que ele era. Essa é a coisa que muito se fala nas notícias. Tipo, ninguém chamava ele pelo nome, só ele Bob. Mostra como ele era um cara amigável e diplomático. Ele consegue pegar todo mundo e colocar, tipo, dos cardeais e abraçar eles, né? Mas eu acho que foi por isso que ele foi eleito. Quer dizer que ele vai fazer alguma coisa? Não, não sei. Mas quer dizer que ele foi eleito por isso. Porque eu achei que ia demorar muito mais tempo. A gente não tem acesso nenhum ao que é conversado no conclave, mas ele também teve uma ascensão bem rápida, Ainda. né? Cara, eu acho que a gente nem vai ter, sendo bem sincero. Eu acho que a gente, Não. tipo, é difícil. Ah, mas eu viro o padre. Ah, que tu vai. Então, por exemplo, ele teve uma ascensão, cara, que tem até as conversas dele. Tem uma entrevista dele quando ele se tornou cardeal, né? Que ele fala Hum, que quando ele soube que ele já conhecia, né, o Papa Francisco, e quando ele soube que seria ele em 2013, né, quando o Francisco foi eleito Papa, ele pensou, cara, eu nunca vou virar cardeal. Porque nem todas as minhas conversas com o Mário Bergoglio estavam em ressonância, vamos dizer assim, né? sim. Eles não tinham o mesmo pensamento. E aí, cara, ele em 2023 ele é colocado e já toma uma posição de liderança muito grande ali entre os bispos e, cara, em 2 anos ele é eleito papa. Eu acho que nem ele imaginava isso, sabe? Não. Talvez ele também não seria a primeira semente que o Francisco deixou. Isso também é uma coisa que eu vejo que, beleza, ele é um cara alinhado, pode ser, pode ser. Mas eu acho que de todos os cardeais e de todas as pessoas que estavam ali, talvez ele não era o cara mais próximo ao Francisco, sabe? Inclusive,
vários desses outros que estavam como em posição de liderança e nas casas de aposta, vamos dizer assim, e nos comentários, e que as pessoas falam, não, esse cara aqui vai ser o novo Papa, esse não vai ser. ah, Eram pessoas muito mais próximas, ou eram pessoas muito próximas ao Francisco, ou eram pessoas totalmente opostas ao Francisco, sabe? E eu acho que ele tava no meio do caminho. Eu acho que ele não é tipo Eu, uma continuidade total do que o Francisco tá falando, ele não é uma semente da árvore do Francisco totalmente, cara. Mas ele sim. também não é uma desconstrução total do que é o legado do Digamos assim, Francisco. é, o que eu vi assim nas notícias falava muito sobre ser ligado a ele. Mas sabe o que que eu penso? Tipo, se ele fosse tão ligado, será que ele ia ser eleito tão rápido? Aí que tá, é isso que Porque eu acho. porque não faz sentido, porque é matematicamente impossível, né? Porque vai ter os a favores e vai ter os contras a, tipo, extremos, né? Sim, O pra tu mais chegar. comum é. É, por isso que eu acho tão interessante até essa forma de votação dos cardeais, que tu precisa de 2 terços. é, Alguém precisa ceder. Sim, exato. E daí Alguém. eu acho que esse é o ponto, tipo, e se nós cedermos, Aham. para quem que a gente cede? Pra quem que a gente vai ceder? E por isso que eu acho que ele não é um cara assim que, pô, 100% aliado ou maior, cara. Ele não é um cara que, tipo, ele ia ser mais radical que o Francisco. Porque tem É, muito disso, cara. Tipo, a gente não sabe, a gente não conhece os cardeais. Mas eu acredito que deve ter um cara lá que, pô, deve ser um. Que, pô, o Francisco falou bastante, mas eu vou pôr em prática. sim. Cara, na verdade, muito, é muito louco essa coisa onde que a notícia do momento, enquanto eles ainda faziam as eleições ali, é essa coisa do o que está acontecendo nos restaurantes, dos restaurantes de Roma que se encontram os cardeais. E você vê que ele era uma figura muito comum nesses restaurantes. E com muitas pessoas diferentes, sabe? E, e eu acho que é bem essa coisa que a gente acabou falando sobre esse um terço, sobre ser uma eleição não democrática, é uma eleição. Quer dizer, é democrática, Eu acho que é republicana, assim. exato, exato. Melhor ainda. É uma eleição republicana e para você chegar nisso, não é o cara midiático, não é o cara que está na maior igreja, Não é o é o cara populista, que né? fa... é Não vai o ser o populista. é, é o que se consegue comunicar melhor dentro dali. E E é isso. até, vamos dizer assim, o Papa, ele é o pontífice, ele é o construtor de Uhum, pontes. uhum, Então é exato. muito difícil. Por isso que eu digo, a questão de você ser o cara que vai fazer uma revolução na igreja, cara. Tu vai ser É, esse cara. Tipo, é um peso assim muito grande nas tuas costas. é. Falam que ninguém quer ser papa entre os cardeais. Sim, Tem essa sim. também, cara. E tipo, pô, qualquer coisa que eu faça aqui, eu tô lidando com, tipo, bilhões de pessoas e uma instituição gigantesca. Se, tipo, a Igreja Católica acontece qualquer coisa, cara, mano, a África entra em colapso, porque grande parte da ajuda comunitária vem da Igreja Católica pra África. Sim. Então a África entra em colapso. Imagina, tipo, tu ser o cara que, pô, vai gerar uma crise gigantesca. Eu acho que eles já vêm com uma consciência de não fazer isso, na minha opinião. Os próprios cardeais, quando cedem, eles já devem vir com alguma coisa nesse sentido. E aí, por mais que, tipo, a gente pegue ele, pô, o Leão, ele já vem com uma ideia de ser um nome imponente, de ser um nome que tá referenciado em grandes figuras do catolicismo, no momento que o catolicismo está crescendo, ele vai seguir na mesma toada diplomática do Francisco, não vai ser um cara que vai ser ultra conservador, que vai meter missa em latim,
mas ele vai querer agradar as pessoas que realmente estão fazendo algo pelo catolicismo, que são as pessoas que têm um viés mais conservador. Porque quem está se convertendo e indo para o lado católico é um pessoal mais conservador. Dificilmente um cara de, vamos dizer, esquerda ou que, que vai para um lado assim progressista ao extremo, vamos dizer assim, um centro-esquerda para trás, não se converte ao catolicismo. E isso E, gera um reflexo nas decisões da igreja, porque o cara que vai se tornar padre, o cara que vai se tornar bispo, o cara que vai se tornar cardeal, ele vem desde a base com esse pensamento. e cara, principalmente agora, só para a gente finalizar, que eu acho algumas considerações finais do que eu acho que vai acontecer. Maiores impactos que ele vai ter, eu acho que, tipo, de imediato. Na minha opinião, bem de merda, mas pensando no assunto. Vai ser o impacto da imigração, porque ele é um cara que trabalhou com imigração a vida inteira. Então, eu acredito que, Tecnicamente ele foi um imigrante. tecnicamente, ele foi imigrante, então ele é um falante ele fala espanhol, pode considerar ele praticamente um nativo, 20 anos no lugar. Ele tem nacionalidade peruana. E vai ter eu acredito que vai ter um impacto um pouco grande nos Estados Unidos. Eu acredito é possível ser o primeiro embate direto. E talvez por esse mesmo motivo ele vai ter um embate na própria Europa, pelas mesmas questões, pelas Cara, mesmas sabe o questões. que pode acontecer que é um ponto que eu acredito que a gente pode até fazer um outro episódio, que é a imigração americana a imigração para os Estados Unidos ela é uma imigração católica de Uhum. latinos, Exato, né? exato, tá E, perfeito. e a imigração na Europa ela é majoritariamente islâmica. Talvez Sim, a forma que ele vá tratar ambas seja diferente. Que sim. ele olhe, não, o pessoal da. Os latinos olhem para os latinos como irmãos católicos. A americana, eu acho que vai ter um impacto bem grande pela questão humanitária, Uhum. porque a travessia ultimamente tá muito perigosa, tá matando muita pessoa, muita pessoa. E essa, agora, claro, isso poderia dar um assunto para um episódio inteiro, que é os países já da América Central te entregam um ticket assim, ó. Tu tá indo para os Estados Unidos? Tá bom, pega essa viagem, sai do meu país, que daí tu vira o problema do outro. E Uhum. eles vão indo assim até chegar no México. Então, é uma crise humanitária absurda, absurda, meu Deus. Ontem eu estava assistindo sobre uma entrevista com um dos coiotes, assim, e ele falava assim, tipo, cara, meu primeiro contato, assim, e muito interessante, recomendo para todo mundo, do Channel 5. Eu acho que é a melhor mídia jornalista independente, mas foda-se, não é o ponto. Mas de você encontrar pessoas mortas, assim, nos córregos dos rios. E eu acho que é um assunto muito grande para ele ficar quieto, sabe? Uhum. Porque realmente vai pesar por ele ser americano, por ser uma crise americana e por ser uma crise, como tu falou, cristã. É uma crise latina e uma crise católica, né? Exato. Então, talvez gere um impacto e realmente eu acho que talvez a forma que ele vai lidar com ambas as crises europeia e americana sejam distintas. Não dá para É, colocar, talvez ele não coloque no mesmo balaio, né, a imigração e fale, não, vamos liberar, não, vamos fechar tudo. Talvez sim, exista essa, porque vai existir uma questão de proteção à religião católica na Europa
e uma ascensão da religião católica nos Estados Unidos, na América do Norte, né? E além da própria agenda política cardeal, que é você conseguir essa ascensão ou liberdade da religião em países onde que não seria permitido, não é? Na China. Claro, nessa situação que foi muito abordado, tipo, nas notícias, foi a situação da China, não é? Mas não só a China, como vários outros países que também devem ter suas privações de você ser católico no seu país. Eu acho E ele. que isso vai Pode falar. muito na questão de você conseguir fazer uma igreja unida na Europa. Eu acho que uma É, aproximação com a igreja ortodoxa, que tem uma entrada muito grande no leste europeu e a Ásia ali também, é, talvez seja um caminho que a igreja vai ter que seguir, e também um olhar diferente ao Oriente Médio. Um olhar exato, não como exato. um Oriente Médio judeu e islâmico, no lado palestino, Sim, mas como lar de Jesus. sim, sim, E Jerusalém como a principal local sagrado católico, tá? Então, assim, sim, o Papa já vinha se falando muito dessa questão humanitária dentro da região Israel-Palestina, mas um olhar também dos cristãos que moram lá, que não são poucos, e, e o Papa Francisco já vinha fazendo isso, né, com as ligações à sim, Igreja de Gaza, que muita gente confunde isso com uma ligação de apoio à Palestina, que eu acho que é diferente. Ele estava sim, dando um apoio à Igreja Católica do local, sim. que é o que o Papa deve fazer. Eu acredito que existe um consenso católico nisso. E um olhar diferente, cara, para essas regiões, sabe? Que por muito que foi meio que negligenciado, se tu for ver, né? Foi deixado, cara, quase que num efervescer de outras religiões no principal ponto católico do mundo, né? Então, Sim. também ali eu acredito que ele vai falar bastante, interceder, porque ele já vinha com um, quase que um papo de ser a questão do Santo Agostinho, né? De ser a pessoa que vai Sim. unir a igreja. É, eu acho que é realmente essa coisa que ele vai tentar, a união. Eu acho que a gente vamos encerrando por aqui os palpites sobre o Papa Leão XIV, o Papa com o melhor nome de Papa dos últimos anos. O Papa Pegador. E o Papa das várias pátrias, talvez um cara que vai moldar o que vai ser o Ocidente nos próximos 20 anos. E acho que os próximos palpites que a gente vem trazendo aí vão ter muitas relações diretas de tomadas de decisões dele ou de pessoas ligadas a um alinhamento do Vaticano. E, é claro, finalizar como ele também fala, que só chamem ele de Bob. É o Bob. Inclusive, o nome desse episódio podia ser A Ascensão de Bob. A ascensão de Bob. É tipo, a primeira notícia que apareceu era tipo, para vocês é o Pope Leo, mas para nós, it's just Bob. Isso aí. Cara, ficou surpreendente. Na verdade, nem surpreendente, mas ficou muito bom. Eu Muito gostei bom também. mesmo.